Vamos conhecer o irmão mais novo do MVC? Hoje a gente vai falar sobre o MVVM. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos à Alura, e hoje a gente vai conhecer um padrão arquitetural, que às vezes é chamado como irmão mais novo do MVC, talvez um primo bem próximo. E eu digo irmão mais novo porque o MVVM é uma especificação, é um padrão que surgiu um pouco depois do MVC, por isso mais novo, certo? Não porque ele é inferior nem nada do tipo, como a gente vai ver aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, antes de começar a entender os conceitos e tal, vamos ver uma definição formal, e a partir disso a gente começa a entender um pouco melhor. Então, pegando uma definição da internet, o MVVM é um padrão de projeto baseado em UI, ou seja, ele lida com interfaces gráficas, interface de usuário. Ele é uma aplicação do MVP, que é uma derivação do MVC. Aqui já começa a complicar. Esses padrões procuram atingir os mesmos objetivos, mas de formas diferentes. Então qual é o problema? Qual é o objetivo que esses padrões buscam atingir? É basicamente em uma aplicação que a gente tem interface, ou seja, não é algo que somente tenha lógica, que exista alguma interação com o usuário, a gente quer separar a lógica de negócio ou a lógica de acesso a dados, por exemplo, da manipulação da visualização desses dados. Então o que eu quero dizer? Os dados e a visualização desses dados precisam ser independentes. Por quê? Se eu adicionar alguma informação, se eu modificar os dados que estão lá, a minha visualização precisa se manter a mesma. E se eu precisar mudar a visualização, eu não preciso ter que mexer nos meus dados. Então a ideia desses padrões é essa. Então antes da gente entrar no MVVM, vamos conhecer um pouquinho do MVC, principalmente como a gente conhece ele hoje para a web, porque ele nasceu diferente, mas vamos falar de como ele é hoje. Imagina uma aplicação onde a gente tem uma lista de pessoas desenvolvedoras. Essas pessoas vão ter nome, vão ter uma idade e vão ter quanto tempo elas trabalham com programação. O que eu quero fazer? Eu quero exibir nessa lista e dependendo do tempo com qual essa pessoa trabalha com programação, eu vou definir ali nessa lista se ela é júnior, se ela é pleno ou se ela é sênior. Eu sei que não é assim que se define senioridade, mas é só para dar um exemplo. Como a gente faria isso no MVC? Imagina que eu faço uma requisição para esse site. Essa requisição vai passar por algum roteador, né? Para algum sistema de rotas, e baseado na rota, ele vai identificar, então a gente está acessando a rota que vai listar todos os usuários, então eu vou pegar aqui o controller, o controlador, que é o C do MVC, que ele vai lidar com essa rota aqui. Então beleza, chegamos no nosso ponto de entrada dessa nossa lista. O que o controller vai fazer? Ele vai acessar a nossa camada de model, que é o M, e nessa camada o nosso código pode estar organizado de várias formas. E lá vai acontecer o acesso a dados, qualquer regra de negócios que possa existir, e o controller vai ter acesso a esses dados. Então o controller foi lá e buscou o nosso modelo, os nossos dados, a nossa model, vamos chamar assim. Com os dados em mãos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquela verificação. Se essa pessoa trabalha com programação há tanto tempo, ela é sênior. Se não, ela é pleno. Se não, ela é júnior. Então vai ter essa verificaçãozinha para que lá na view isso seja exibido. Ou às vezes essa verificação é feita até mesmo na view. Por quê? Isso não é uma regra relacionada ao dado em si, é uma regra da visualização, é como eu quero exibir isso. Então algumas vezes isso pode estar no controller, isso pode estar na view, às vezes colocam na model. O ponto é, como isso é uma regra de visualização, não existe muito bem uma regra de onde isso vai estar. Talvez para melhorar ainda essa regra. Se a pessoa for sênior, vai aparecer uma labelzinha com uma cor. Se for pleno, vai ser com outra cor. Se for júnior, vai ser com outra cor. Então essa regra é uma regra, existe lógica, só que não é uma regra de negócios, não envolve cálculo nem nada do tipo. É uma regra específica de visualização. Então nesse caso não faz sentido nenhum isso estar na model e a gente não vai colocar na view porque existe regra, existe um if, existe lógica ali. Então muitas das vezes isso fica no controller. E para isso que vem o MVVM, para tirar essa responsabilidade do controller. Porque o controller precisa fazer o quê? Recebe a requisição, acessa a model, escolhe a view e junta esses dados, só isso. Então, quando a gente começa a adicionar muita lógica, a gente adiciona responsabilidades demais para o controller. Com isso, a gente não consegue testar se a cor correta está sendo selecionada dependendo da pessoa que é programadora, da pessoa que foi passada ali dependendo da model. O que eu quero dizer? O teste fica difícil
Para eu testar se a cor está sendo a correta dependendo do programador, eu vou precisar exibir a tela inteira, eu vou precisar da view, eu vou precisar da model. Então eu não consigo testar essa regrinha da visualização de forma isolada. Então, para resolver esse problema que surge o MVVM. O que isso quer dizer? Além do model, além da view, além do controller, a gente tem agora uma outra camada, uma outra estrutura chamada de view model. O que isso quer dizer? Para cada uma de nossas views, ou seja, num sistema web, para cada tela talvez, num sistema móvel, para cada componente ou até para cada tela também, a gente vai ter, além do MVC, o VM, que é View Model, que é basicamente os dados que eu vou precisar somente para aquela view e qualquer lógica que eu precise executar com esses dados que sejam específicas daquela view. Então lá no exemplo do programador, eu tinha o nome, a idade e a senioridade deles. Só que eu nem estava exibindo a idade, então não preciso disso, eu não preciso ocupar memória do meu sistema com essa idade. Então nesse caso, nessa minha View Model, eu vou ter somente o nome e a senioridade dessa pessoa, e a partir da senioridade, na View Model, eu vou ter lá a lógica que seleciona a cor. Então se eu precisar modificar a cor, eu tenho um local que é específico da view para mudar, eu não vou precisar mudar lá na model ou no controller que deveria só estar controlando as coisas. E se eu precisar testar isso, garantir que baseado num programador que seja sênior, a labelzinha vai aparecer vermelha, eu posso testar somente essa View Model, que não é dependente de nenhum framework web ou móvel, ou seja, não é tão vinculado quanto o controller costuma ser, não depende de uma tela de verdade como a view costuma depender, e não depende de acesso a dados ou nenhuma regra como a model depende. Então ela é isolada de tudo e me permite testar isso com muito mais facilidade. Essa é a ideia por trás do padrão MVVM, e esse padrão é muito utilizado quando a gente fala de aplicativos móveis, sistemas móveis, porque esse tipo de padrão é muito utilizado e enforçado, vamos dizer assim, por tecnologias como Xamarin, Swift. Então você consegue fazer sem isso, mas você consegue aplicar a View Model de forma relativamente natural nesse tipo de ecossistema. Então a ideia e a principal diferença entre MVC e MVVM é que a lógica de apresentação, a lógica específica de uma view vai estar separada. Dados específicos daquela view também estão separados. Eu não preciso pegar toda a minha entidade, por exemplo, da forma como ela foi buscada de uma API, ou de um arquivo, ou do banco de dados, e mandar ela toda para a view. Eu vou ter só o que eu preciso naquela view. E isso, como eu já falei várias vezes, é muito mais fácil de ser testado separadamente, de forma isolada. Então essa é a ideia por trás do padrão MVVM. E se você quiser entender um pouco melhor, eu recomendo fortemente dar uma pesquisada a mais nesse padrão. E, de novo, como eu já comentei, é muito comum a utilização desse padrão em aplicativos móveis. Então vale a pena dar uma conferida. Só que não só em aplicativos móveis. Talvez, para sua surpresa, alguns frameworks de SPA utilizam esse padrão. A ideia por trás do Angular, por exemplo, é utilizar o MVVM. Não o AngularJS, que eu acredito que também utilizava, mas não vou afirmar, mas o Angular busca utilizar essa ideia de MVVM. Você vai ter os dados específicos para aquela view, separados dos dados genéricos que vão ser buscados da sua API, por exemplo, que vão estar separados da view em si. Então a ideia de ter toda essa separação e conseguir testar de forma específica e isolada é muito forte. A gente consegue ver isso com muita clareza em um framework como o Angular, por exemplo. Mas ele não é o único, como eu já falei anteriormente. Vários outros também buscam trabalhar dessa forma. Tem acesso a milhares de conteúdos como esse na Alura. Conteúdos incríveis do iniciante ao avançado. Aprenda desde o desenvolvimento de uma API a trabalhar com arquitetura de microserviços na prática, usando Java, Spring e RabbitMQ. Vem estudar com a gente!